Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso canal Reflete e vamos juntos mais uma vez refletir brevemente sobre a palavra de Deus no Evangelho do dia. Hoje é terça-feira e o nosso Evangelho é de João, capítulo 3, versículos do 7 ao 15. No Evangelho de hoje nós continuamos a ouvir aquele diálogo que Jesus estava tendo com Nicodemos, que ouvimos no Evangelho de ontem. Inclusive, nós pegamos um pedacinho do mesmo trecho do Evangelho de ontem para poder dar continuidade nesta reflexão. A liturgia do dia assim o faz. E é interessante que quando Jesus continua falando com Nicodemos, utilizando-se desta imagem do Espírito Santo comparado ao vento que não tem origem, não tem final, mas que circula entre nós, nos tocando, nos movendo, Nicodemos fica ainda um pouco sem compreender, não é capaz de entender exatamente a respeito daquilo que Jesus está falando, e então o Senhor, de certa forma, o repreende, dizendo: olha, você é mestre em Israel, você é mestre das leis e não é capaz de compreender isso? E Jesus continua este diálogo falando a respeito de coisas ainda muito maiores que deveriam acontecer e que talvez não iriam caber dentro da compreensão, fosse de Nicodemos ou de outras pessoas. Por causa disso, Jesus apontava um episódio que nós encontramos no livro dos Números a respeito do povo de Deus, quando Moisés, no deserto, ergue numa haste a serpente de bronze para ser sinal de arrependimento dos pecados daquele povo, dizendo que aquilo deveria acontecer com ele ser levantado para se tornar sinal de arrependimento, sinal de perdão, sinal da graça santificante, e é justamente por causa desta graça de Deus que deveria depois vir o Espírito Santo para iluminar a vida dos fiéis e para que o Espírito Santo se tornasse depois aquele que iria mover e sustentar os fiéis em sua fé, fazendo com que fossem levados agora não pela sua própria vontade, mas deixando-se levar pela vontade de Deus. E com isso nós também compreendemos neste Evangelho que Deus muitas vezes está acima daquilo que nós somos capazes de compreender. Deus é mistério e por causa disso Nicodemos não conseguia compreender exatamente as palavras de Jesus, porque buscava apenas na razão humana compreender o Senhor. Mas é quando nós nos deixamos envolver pela graça e pela força do Espírito Santo do Senhor que este mistério nos vai sendo revelado conforme a vontade de Deus, porque Deus está acima da nossa compreensão. Às vezes queremos entender, às vezes queremos dar razões, às vezes queremos esmiuçar os sentidos e significados da fé, ou queremos descobrir apenas com a nossa própria ciência e conhecimento aquilo que a palavra de Deus significa, mas deveríamos compreender que ela vai muito além daquilo que a nossa razão é capaz de alcançar, porque é um sentimento que vem a partir da fé. É uma compreensão e uma revelação que se dá a partir da fé. E é por conta disso exatamente que necessitamos nos deixar ser guiados e iluminados, movimentados pelo Espírito de Deus para compreendermos estes mistérios de acordo com a vontade de Deus e aquilo que Ele nos quer revelar. Que Deus nos abençoe.